Bom, então aqui a gente tem um tema que a gente vai abordar ele um pouco mais à frente, com mais calma, mas a gente já tem um panorama em relação à questão do modelo, né? Então, por exemplo, aí tem uma imagem de um indivíduo, um ciclista, né? Então a gente estabeleceu um modelo simples, bidimensional, né, com marcadores localizados sobre os eixos estimados de rotação de algumas articulações e de algumas estruturas ósseas passíveis de rastreamento. Então, como era um sistema bidimensional simples, né, a gente usou aí, quem a poder atentar ali vai ver que tem marcadores que são levemente maiores do que outros. Então, na pergunta que alguns de vocês tinham feito antes, não me lembro quem, em relação acho que o Robson até, ou o Vitor, em relação a tamanho dos marcadores, né, a gente observa que os marcadores são levemente diferentes em função de que a gente precisava ter uma visibilidade melhor, né? Como o rastreamento ia ser um rastreamento num sistema bidimensional, onde o tamanho do marcador não chegava a ser tão crítico, né, para a característica de câmera que a gente tinha, né, um marcador grande, né, um marcador pequeno, sim, seria relativamente crítico, mas porque a gente poderia perder a visibilidade dele. Então se estabeleceu isso. E aí se estabeleceu alguns marcadores que pudessem dar uma noção, por exemplo, o sacro pudesse dar uma noção da disposição da pelve, a espinha ilíaca anterosuperior pudesse auxiliar, junto com esse marcador de quadril, a determinar o eixo de rotação da articulação do quadril, né, o joelho ali como representativo da articulação do joelho, tornozelo, né, e a ponta do pé ali num ponto próximo ao contato do calçado com o pedal da bicicleta, por exemplo. Né? Então se estabeleceu esse modelo a fim de medir algumas características pontuais, né? Alguns ângulos específicos, alguns segmentos específicos. Né? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo desse mesmo indivíduo, para que ali estava faltando o marcador no acrômio, né? Para se estabelecer um segmento de flexão de tronco, por exemplo, né? Aqui o segmento pelve, nos dando essa inclinação da pelve, a coxa, né, a perna e o pé. Então cada um desses marcadores podendo nos dar, ou dos pares de marcadores, né, então quadril, joelho, tornozelo, nos dando coxa, perna e permitindo medir o joelho, o ângulo de flexão do joelho, né. Isso do ponto de vista bidimensional. Já do ponto de vista tridimensional, já um conjunto de marcadores maior e distribuído de uma forma diferente, a fim de poder monitorar características distintas do movimento. Né? Então, naquele processamento bidimensional, né, o que a gente tinha? Na época, a gente tinha uma câmera posicionada no plano perpendicular ao plano sagital, né, que nos dava exatamente uma imagem preto e branco, que é o cenário digamos assim, no reconhecimento desses marcadores anterior ao rastreamento, é o cenário ideal. E a gente vai ver, mesmo nos sistemas mais modernos, as câmeras vão ter uma configuração que elas basicamente vão enxergar isso, elas vão enxergar uma imagem preto e branco, e elas vão tentar identificar, né, a partir de uma classificação manual a priori, né, eu vou dizer para elas, esse aqui é a espinha ilíaca superior, esse é o quadril, esse é o sacro, esse é o joelho, né, e não é aquele ponto de trás, por exemplo, é esse aqui. Esse é o tornozelo, aqui está o pé, aqui está o pedal na frente, atrás. Então eu vou nomear esses marcadores, eu vou criar um modelo espacial, que vai ser a sequência de marcadores que são conectadas para formar os segmentos corporais, e em alguns casos aqui, por exemplo, o pedal é um segmento que não é corporal, mas ele está ali acoplado no movimento do indivíduo. Né? Por meio de um filtro de vídeo, né, a gente vai fazer o que a gente chama de threshold, né? A gente vai extrair o fundo da imagem. Então tudo que não for tudo que for branco se descola do preto, e eu tenho uma imagem como essa da direita aqui, onde eu só tenho o contraste puro dos marcadores, certo? E aí no momento que o computador consegue identificar
o destaque do branco para o preto, ele vai procurar naquela bolinha o centro dela, né? E ali vai ser a coordenada, ou vão ser as coordenadas x e y daquele marcador. Se eu tiver uma câmera e estiver filmando no plano sagital, como é esse caso, ou se eu tiver com 15 câmeras filmando tridimensional. O sistema vai ter que fazer isso. Ele vai ter que reconhecer os marcadores com o auxílio inicial do usuário, né? Esse é o... Aqui é o quadril, aqui é o joelho, aqui é o tornozelo, aqui é o ombro, aqui é o cotovelo, aqui é a cabeça, né? Então eu vou dizer para eles quem é quem uma vez e ele vai reconhecer isso nas imagens seguintes e vai rastrear isso de forma o mais automática possível para mim. Então essa é a sequência que é básica, independente da complexidade do sistema. Nos sistemas mais complexos eu vou ter essas coordenadas bidimensionais por marcador por câmera, sendo utilizadas depois lá para triangular essas informações com as informações das outras câmeras, né, utilizando características vindas da calibração que o Felipe vai trabalhar com vocês depois na parte prática, né. Mas eu vou ter que identificar esses pontos em pelo menos um frame, né, normalmente mais de um, para dizer para o computador quem é quem, para que ele faça o reconhecimento e faça o rastreamento a fim de poder identificar essas características nas imagens seguintes daquela câmera. E aí cruze ou não, se eu tiver mais câmeras, né, cruze com as informações das outras câmeras. Nesse caso aqui me interessa o X e o Y dessa câmera, era a única que eu tinha, né, e como que esse movimento, esse X e Y, esse deslocamento no X e no Y desses marcadores acontece ao longo do tempo, né, ao longo das inúmeras imagens aí que a gente pode ter disponível. Tá? Bom, um parênteses, para o pessoal que está com dificuldades aí na retomada do vídeo, tentem entrar de novo, pessoal, reiniciem o navegador de vocês aí, tá? E tentem entrar de novo. Não sei se é um problema isolado ou se tem mais alguém que está com alguma restrição, talvez na imagem aí, ou na webcam ou no slide, tá? Normal para alguns. Bom, quem tiver com alguma dificuldade, eventualmente vai acontecer, a gente vai ter que precisar só reiniciar. Só reiniciem a página e aí a gente volta ao normal. Pergunta do Leonardo, extremamente interessante, né? Que é uma pergunta que ela é comum. As análises 2D ainda são aceitas pelas revistas internacionais? Excelente pergunta, por quê? Porque depende muito. Dependendo, e na realidade depende inicialmente do tipo de gesto, do qual a tarefa que estamos avaliando, e segundo, depende da revista, digamos, no sentido de quem é o revisor, qual é a perspectiva que aquele revisor tem quanto às análises de movimento. No caso especificamente atividades em cicloergômetro, ciclismo de forma geral, não necessariamente esportivo, né, mas o gesto realizado da pedalada realizado num cicloergômetro estacionário, né. Tem trabalhos que comparam o 2D com o 3D, mostram pequenas diferenças, mínimas diferenças aí de poucos graus, que para a maior parte das aplicações elas não são críticas. Então é possível fazer análises bidimensionais para coisas mais gerais, para objetivos mais gerais, mas obviamente tem uma série de questões que apenas a medida tridimensional vai me dar, né? Se eu quiser avaliar rotações de tíbia no movimento, se eu quiser fazer intervenções com palmilhas para ver a adução e abdução de quadril, então tem uma série de informações que a medida bidimensional não me satisfaz, digamos, ou não limita muito a conclusão que eu vou tirar, né? Do ponto de vista clínico é o que se usa na maior parte dos casos, com algumas exceções de sistemas mais modernos aí que estão usando instrumentos de rastreamento tridimensional, né? Mas são poucos os ambientes onde esse tipo de equipamento está disponível em função do custo dele, né? Mas para a maior parte dos gestos, se a gente pensar em marcha, aí marcha já é mais complicado a gente ter análises bidimensionais dependendo da população. Para corrida eu ainda vejo algumas aplicações bidimensionais acontecendo,
com alguma aceitação. A tendência, eu acredito que seja para pesquisa em revistas internacionais que se torne cada vez mais difícil, né, a publicação, em função de que a popularização do sistema tridimensional vai levar as pessoas a serem movidas em massa. Já tem um contingente muito grande, né, de pessoas que usam o sistema tridimensional, e isso faz com que o bidimensional passe a ser invariavelmente visto como menos preciso. Ele tem um erro importante, que é, à medida que o indivíduo sai da profundidade da imagem, né, que ele sai do plano, eu perco precisão de medida nesses ângulos, né, então passo a ter problemas. Aqui, que é algo que a gente vai também experienciar na parte prática, a gente vai fazer alguma prática com a parte bidimensional, em função de que alguns no ambiente clínico, ou talvez na aplicação que vão estar fazendo nos seus trabalhos, possam utilizar, porque, como eu tinha comentado de manhã, né, o 2D ele tem a desvantagem de que, se um sujeito sai do plano, eu começo a perder qualidade na informação, mas ele é muito mais simples de lidar. Então é um cobertor, é uma balança que eu preciso pesar. Quanto vale a pena sair de uma análise mais simples para uma mais complexa, se eu tenho a opção de fazer essa escolha, né, e me complicar nas análises em algumas vezes, né. Se eu tenho um sistema tridimensional robusto, bom, aí pode ser mais tranquilo, mas mesmo assim o volume de dados é relativamente grande. No final, por mais automatizado que seja, o volume de dados que o sistema nos apresenta é enorme, e invariavelmente as pessoas passam muito trabalho para conseguir resumir aquilo ali em alguma coisa palpável. E o sistema bidimensional não, ele vai ter uma simplicidade muito maior, né? Então muitas vezes não é tão benefício assim, pode não ser tão benefício assim sair do 2D para o 3D. Na maioria das vezes é muito melhor, mas em alguns casos pode não ser, né? Então aqui no caso está ali o nosso modelo espacial. A gente aqui estava usando na época a versão antiga do Gime, né? Hoje em dia já é o Skill Spector, que é um software gratuito que a gente consegue utilizar para práticas em aula, para poder aprender alguns conceitos básicos, e para alguma coisa simples de pesquisa, né? Para alguns gestos específicos a gente consegue ter uma boa precisão com ele, né? E o que a gente observa ali é o modelo espacial, né? A gente tem ali uma coxa, que tem uma perna, que tem um pé, ali tem um pedal, e o que se tem na realidade vão ser essa definição feita a partir do gosto do usuário, né? Ou do que ele precisa responder em termos de pergunta, né? Daqui a pouco, se a pessoa não quiser assistir a canteira superior, ela saca fora, mas aí ela vai ter que ver se isso vai fazer diferença ou não no trabalho dela, né? Quanto mais marcadores eu tenho, mesmo no sistema automatizado, né, tridimensional, mais tempo de rastreamento eu preciso, de identificação e rastreamento, né? Quanto menos marcadores, mais simples vai ficar o rastreamento desse indivíduo. Então, alguém tinha perguntado também que mais marcadores é mais precisão, mas é mais trabalho. Então, eu preciso também contemplar isso e minimizar o máximo possível o número de marcadores para fazer esse rastreamento automático. Nem sempre ele é simples e nem sempre ele é possível. Nas práticas que o Felipe e eu estamos pensando aí para a parte principalmente bidimensional, o rastreamento provavelmente não vai ser nada automático, vai ser bem interativo, semi-automático, eu diria. Não vai ser manual, mas vai ser semi-automático, principalmente se a gente pensar no Skill Spector, ou na forma como ele funciona, né? Então, porque depende muito da qualidade do vídeo de entrada, né? E utilizando webcam ou câmeras de filmagem em modo colorido, é muito difícil conseguir fazer isso, né? Então, o ponto-chave também está aí, né? O quanto eu quero ganhar em precisão e o quanto eu posso perder tempo no processamento. Se eu estou no ambiente clínico, muitas vezes eu preciso dar a resposta para o meu indivíduo o quão mais rápido possível, né? Então, é importante que eu consiga acelerar o processo de análise dos dados. Então, o Skill Spector é uma ferramenta legal porque é gratuito, porque é simples, mas a gente tem que já partir do princípio que ele vai ter um trabalhinho ali, a gente vai ter um trabalhinho manual ali, muitas vezes, para chegar no número final que nos interessa.
Aí a gente acaba, em alguns casos, né, principalmente na parte de pesquisa, entrando no MATLAB. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz o rastreamento no Skill Spectre, a gente vai fazer isso um pouco na parte prática aí em Londrina, de que a gente vai ter as coordenadas vindo do Skill Spectre, a gente vai muitas vezes fazer a calibração delas já dentro do MATLAB. Então a gente só vai ter o X e o Y vindo do Skill Spectre, é só para isso que ele vai servir, para reconhecimento e rastreamento, ponto. No MATLAB a gente vai, na mão, né, fazer a calibração, né, e a gente vai fazer o cálculo, né, vai, digamos assim, definir o nosso modelo espacial efetivamente e montar as equações para calcular os ângulos bidimensionais, por exemplo, né, e a fim de poder quantificar, porque aqui, por exemplo, o que a gente tem? Coordenadas verticais e horizontais, x, y em pixels, né, em pixels, não está calibrado ainda, daqueles pontos que compunham o meu modelo espacial. Então lá tinha um quadril, espinha canteiro superior, quadril, o sacro, o joelho, né, o pé e o tornozelo ao longo de vários movimentos, né? Então eu tenho a trajetória deles, o deslocamento desses marcadores ao longo dos vários frames que eu tinha disponível lá, certo? Então aqui me interessa essa informação, interessante, a imagem ficou bonita, mas eu preciso saber, né, quantos graus eu tenho ali na articulação do joelho, ou daqui a pouco a velocidade angular, velocidade linear, alguma coisa daí eu tenho que tirar, ou preciso obter de informação mais quantitativa, né, para que eu possa traçar algumas conclusões na análise que eu estou fazendo, né. No caso, tendo um modelo espacial pronto, né, ou definido, está aqui, ó, quadril, ali tem um determinado ângulo, o joelho tem um determinado ângulo, aqui a gente está usando o ângulo interno, né, o tornozelo tem ali um ângulo relativo, né, e estrutura ali no pedal anterior e posterior, e aí a partir disso eu defino ali ângulos ao longo da amplitude de movimento, né, com médio e desvio padrão para, por exemplo, quadril, joelho e tornozelo no plano sagital. Né, eu consigo calcular esses ângulos e verificar eles ao longo de vários ciclos, com a variabilidade deles, né, e consigo observar isso. Então, muitas vezes esse é o ponto que eu quero chegar. Chegar e ver, o ângulo aumentou, diminuiu, ele começou mais fletido, menos fletido, aí eu consigo quantificar as coisas. Né, mas muitas vezes eu acabo tendo que fazer isso um pouco à mão, assim como o Felipe comentou. Né, a gente não vai querer que vocês desenvolvam as equações, a gente já vai com alguma coisa um pouco, a gente já está com alguma coisa um pouco mais adiantada, mas a ideia é que a gente consiga estabelecer o conceito básico, né, e que a gente consiga calcular algumas coisas em termos angulares aí para poder avaliar isso, né. Mas muitas vezes a gente acaba tendo que sair do sistema bidimensional em função de algumas questões. Depois na parte prática a gente vai poder ver isso com um pouco mais de calma, tá? Aqui a gente tem aí duas imagens, tem uma análise 3D com duas câmeras. Na realidade eles estão associando medidas de força, aqui provavelmente tem uma plataforma de força ali, tem duas câmeras só, uma aqui e uma ali, e aqui ainda tem uma imagem de ecografia, né, que está sendo sincronizada, todas essas informações estão sendo sincronizadas numa mesma medida. Isso também é algo que muitas vezes vai ser possível, né? Sincronizar essa informação da câmera é algo que a gente até não planejou do ponto de vista da parte teórica, mas na parte prática a gente pode pensar em algumas coisas do tipo, né? Sincronizar informações que vêm de diferentes câmeras, né? E que vêm de diferentes sistemas. Muitas vezes o sistema complexo tridimensional vai fazer isso de forma meio automática para a gente. Ele vai ter o gatilho, né, para iniciar as câmeras quando a gente quiser, todas ao mesmo tempo, bonitinho, vai lá, sincronizar tudo. Mas é importante a gente entender o conceito, né, de sincronização, né, e como que muitas vezes a gente vai ter que cruzar essas informações, né, a fim de que a gente possa verificar num determinado instante da força ali a relação disso com a imagem, né, porque, poxa, se a gente pensar naquela equação que a gente trabalhou de manhã, né, a relação da força com a massa e aceleração, aquela a minha precisão temporal da aceleração, né, não a precisão numérica, é maior, é menor,
né? A precisão temporal, essa aceleração de 10, ela acontece no instante de tempo X. Ela precisa ser a melhor possível para que eu cruze essa informação com a força, porque senão eu não sei mais, eu estou misturando a aceleração de antes com força de depois, e aí as minhas conclusões ficam bastante complicadas, né? Então essa questão da sincronização é importante, foi um desafio razoável nesses sistemas mais antigos, os sistemas mais modernos, isso é bastante automatizado, né? O próprio software faz o início da gravação das câmeras e já envia um disparo elétrico para o sistema analógico e já salva os dados totalmente sincronizados. A gente nem vê o sistema fazer a sincronização efetivamente, né? Quando a gente vê, está tudo pronto, né? Mas se fôssemos fazer a moda antiga, a gente teria que ter uma informação que pudesse ser comum a todos. No caso desse sistema com ecografia, né, a ecografia ela tem uma particularidade, ela funciona na maior parte dos sistemas, né, os mais modernos nem tanto, mas os sistemas um pouquinho mais antigos, ela é uma filmagem à moda antiga, né? Eu vou ter uma filmagem que vai ser feita muitas vezes num gravador de DVD ou num VHS, né, que vai precisar ser digitalizado. Se for um DVD, ele já vai ser um arquivo de vídeo digital, mas ele vai sair numa mídia que não está muitas vezes na mesma escala de tempo do resto dos sensores, né? Não está na mesma frequência de amostragem, né? A frequência de amostragem desses sistemas é mais lenta. Se a gente pegar câmeras aí, a gente vai trabalhar com 120 Hz para mais, né? Os sistemas de ecografia vão bater em 30 Hz, 50 Hz, olha lá, né? Então a gente vai ter já uma diferença na frequência de amostragem que a gente vai ter que encaixar, né? Isso aí é tema também para análise de sinais, a gente já tem que estar partindo do princípio que a gente vai ter esse ponto. E muitas vezes, quando a gente pensa em cinemetria e força, a gente também tem frequências de amostragem diferentes. A gente vai estar mostrando força aí a 1000 Hz, por exemplo, e vai estar mostrando cinemetria a 100, 200. Então a gente vai ter aí 10, 20 vezes mais informação de força do que a gente tem de cinemetria. E a gente também vai ter que cruzar essas informações lá no final para poder realmente associar essas medidas, se esse for o interesse. O ponto importante é que essa sincronização ela passa a ser crítica, né? Nos sistemas atuais, muitos desses equipamentos são sincronizados de forma automática, mas cada vez mais com a chegada, isso é algo que eu tenho percebido, a chegada de novos sistemas de medição que não foram pensados para encaixar nessas medidas, tem trazido alguns complicadores. Então, quando a gente pensa em sincronizar sistemas laboratoriais com equipamentos sem fio, já passa a ser problema. A gente passa a ter sistemas que não conseguem conversar na mesma língua, a gente tem dificuldade de sincronizar. Aqui a gente tem já um sistema totalmente sincronizado, ainda da APAS aí, né? Então tá aí 2 câmeras filmando, né? 2 perspectivas do sistema, e aqui já tem medidas aí estimadas de ações musculares aí atuando, torques, né, forças na plataforma de força. Então já toda uma integração aqui que está sendo observada dentro de um único sistema, que é o que normalmente vai se observar hoje em dia. Aí, ó, ativação muscular sendo sincronizada com torques articulares, né? Então já está calculando as forças de contato ósseo resultante na articulação, forças musculares, todo o modelamento está sendo feito em tempo real, né? Que é algo que depois, lá quando a gente olhar para for ter aula sobre sistemas de análise de movimento, a gente vai ver que esse passa a ser um propósito cada vez mais comum, né? O software já fazer esses cálculos aí de forma mais automatizada possível, mais online possível, né? Então eu tenho a cinemetria junto com a força, e essas informações já estão se encaixando com a eletromiografia para eu já ter um modelo do sistema musculoesquelético que já me dê informações muito além dos ângulos articulares, né? Que já me dê o comprimento muscular, a força no músculo, a força na articulação, que eu já tenho uma série de informações, né, muito mais complexas, de forma muito mais automatizadas, né? Então isso também exige ainda mais precisão na medida de cinemetria, que é um dos pontos de entrada.
né, e que a gente consiga ter essa medida sendo feita de forma mais controlada possível. Tá? Aí também tem uma série de medidas aí que estão sendo feitas de forma automatizada. Né? Aí uma proposta que na época do Ariel é algo que teve muito pouca saída, né? Que é o sistema um sistema de treino de força, digamos, baseado nas características, que usa as características do movimento, né, associadas com características do sistema músculo-esquelético. É praticamente um dinamômetro cinético para uso no treino diário. Né? Então, não teve muita saída, provavelmente pela questão do custo. Né? Então, ele já trabalha em cima dessas informações de força, posição e ativação estimada, aqui no caso para os flexores tensores do cotovelo, efetivamente para poder dar carga de força o mais parecida possível com a demanda ou com a capacidade que o sistema músculo-esquelético vai poder trabalhar. Então esse é um ponto interessantíssimo, né, em que a gente consiga usar essa informação, ou que a evolução dos sistemas de cinemetria, não só de cinemetria, mas de sistemas de avaliação de variáveis biológicas, consiga fazer com que a gente consiga estabelecer características do movimento, né, inerentes do movimento, mas que se consiga individualizar isso para os diferentes sujeitos, né, a ponto de poder usar essa informação na manipulação do treinamento. Então, um aparelho como aquele que a gente viu, que eu consiga programar ali, a amplitude de movimento é essa, o indivíduo tem tantos quilos, e ele vai trabalhar dessa forma. Pum. E aí o equipamento vai graduar a força, vai trabalhar concêntrico ou só excêntrico, como um dinamômetro cinético faz, mas de uma forma mais voltada para movimentos que a gente observa numa sala de musculação, por exemplo. Então ali uma cadeira um banco de supino, ou uma puxada alta, não sei, um remo, algum aparelho, algum exercício físico que possa ser reproduzir o gesto observado no treino de força, treino resistido, com uma característica mais contínua, diferente do que a gente observa com o treino inercial, né? Que o peso é o mesmo, mas a força flutua muito durante o exercício em função das acelerações e da característica inercial, né? E com uma subestimativa da capacidade de força, principalmente excêntrica, né? Então isso poderia ser contemplado tendo um sistema como esse, né? Lembro pouquíssimas vezes de ter visto algo nessa linha aí, voltado para a área do fitness aí, ou do treinamento de uma forma geral, né? A maior parte dos locais de treinamento de força ainda vão usar o método tradicional de cargas livres, aí, pesos livres, máquinas com sistemas de colunas de pesos guiadas pela ação gravitacional, né? Mas a ideia muitas vezes é que se tenha algo voltado nesse sentido, né? Em que a gente use, por exemplo, aqui nessa imagem, informações vindas da característica do movimento individual, então tá aí vários marcadores aderidos na pele do sujeito, né? E que essas características consigam alimentar um modelo, por exemplo, que nos dá o potencial de trabalho desse indivíduo em particular, né? Aqui a gente até tem já uma ilustração, por exemplo, de um sistema que está usando marcadores articulares e marcadores de rastreamento ao mesmo tempo. Como é que a gente diferencia isso, né? Os marcadores articulares estão aqui, né? Está ali o marcador no quadril, aqui está o do joelho, ali está o do tornozelo. Eles estão em estruturas ósseas representativas dos eixos de rotação das articulações. E os marcadores de rastreamento, aí a gente já tem aqui a pelve, né? Espinhaca anterior superior, espinhaca posterior superior e o cluster, né? O cluster está ali, uma caneleira de futebol, vocês podem ver, com 4 marcadores que estão compondo, né, o cluster. Então esses 4 marcadores, eles estão aí com faixa elástica em volta do indivíduo, eles estão presos na coxa do indivíduo a fim de evitar essa questão da adesão, né, do marcador com a pele, então permitir essa aderência melhor da estrutura dos marcadores com a pele,
permitir uma movimentação intermarcadores mínima possível, né, porque a estrutura, o acrílico, normalmente acrílico ali que é feito, esse material da caneleira, né, o material mais rígido que vai permitir com que ele deforme menos. Ele vai deformar de acordo com a deformação do tecido mole embaixo. Então, o músculo balançou, vai balançar a caneleira junto, você não tem jeito. Mas ele em si, ele vai deformar praticamente nada e a distância entre os marcadores também vai se compensar, a ponto de que esse conjunto de 4 marcadores me dê uma coordenada, né, que a gente vai chamar de marcador virtual. Esse marcador virtual, ele vai servir para me dizer, bom, aqui está a coxa do indivíduo se movimentando. Né? E o sistema vai fazer o quê? Vai integrar essa informação, né, vai rastrear essa informação para a coxa, e mesmo que eu não tivesse os marcadores articulares, como eu sei a relação da posição deles com as articulações antes da avaliação, eu posso estimar isso durante. Então eu posso ter também essa estimativa de onde estavam as articulações durante a avaliação. Então, às vezes o mais comum quando se usa o cluster é não usar o marcador articular. O marcador articular só é utilizado, como eu comentei, para escalonar o sistema. Então, para dizer, bom, aqui da articulação até o cluster tem tantos centímetros, milímetros. Da articulação, do cluster até a próxima articulação tem tantos. O sistema sabe isso. Ele decora isso e aí ele sabe durante o movimento onde que estão, ele estima onde estão as articulações durante o movimento, mesmo que ele não tenha rastreado isso. Então essa é uma vantagem de ter o cluster, né, em função de, por exemplo, se esse marcador do quadril cair, né, e eu estou confiando plenamente nele para achar a articulação do quadril, eu perdi a informação de onde está a articulação do quadril. Então esse é um ponto que foi perguntado também, em função de que eu corro esse risco, né? Então o marcador cair de onde ele estava aderido, né? E eu poder usar o cluster para isso. Nem sempre o cluster vai ser possível, a gente está vendo ele para perna e coxa. Para o tênis, por exemplo, eu vou ter que ter marcadores no tênis, não adianta, né? Vou ter que ter alguns marcadores no tênis, ali em algumas regiões, que me deem essa característica para eu montar o modelo do pé. Né? Então, por exemplo, ali tem um modelo simples do pé com 3 marcadores, né? Um no calcâneo, um na cabeça do quinto meta e um lá na parte superior, ali, provavelmente no segundo e terceiro metatarso. Então, esses 3 marcadores que estão compondo o modelo de pé desse estudo em particular. Né? Agora, dependendo da complexidade de como que eu quero desdobrar, se eu quero ter o pé como um bloco único, esses 3 podem ser suficientes. Agora, se eu quiser desdobrar em antepé e médio pé, aí eu já vou precisar ter mais marcadores no pé. Eu vou precisar ter alguma coisa, mais marcadores mais distintos ali que caracterizem. Bom, aqui está o antepé, que vai ser, sei lá, dos metatarsos para frente, e aqui está o retropé, que vai ser calcâneo, talos e ossos do tarso ali, por exemplo. Né? Aí depende do quão complexa vai ser a análise. Né? E aí sim o tamanho dos marcadores influencia, que é algo que também foi perguntado. Eu vou ter que ter marcadores menores, eu talvez não vá conseguir enxergar o indivíduo como um todo, eu vou ter que dar um zoom na câmera no pé do sujeito, ou em algum lugar onde o pé está se movimentando, né? Em função de que provavelmente se eu usar um marcador muito pequenininho com a câmera muito longe, eu não vou conseguir enxergar esse marcador durante o movimento. Em algum momento eu talvez perca ele, e se eu perder ele muito seguido, eu perco a informação de onde ele esteve no espaço. Né? Então a estratégia dos clusters, aqui está sendo usada até faixas grandes, o cluster está enorme, tem clusters menores também que daria para usar, né? Mas a estratégia dos clusters ajuda muito nesse aspecto, né? Em que eu diminuo o número de marcadores que estão aderidos no indivíduo durante a tarefa. Eu posso encher ele de marcadores durante o dimensionamento do modelo. Então ele fica parado lá, faço a calibração estática dele nas câmeras para dizer qual é a dimensão dele, né, e quais as localizações entre os marcadores articulares e os clusters parado. No momento que o sistema sabe disso, eu posso tirar todos os marcadores articulares, ou a maior parte deles,
né? E aí depois eu vou só com os marcadores de rastreamento, aí eu vou só com o cluster. E aí me ajuda que o sujeito se exercita com menos coisa pendurada nele. É ainda algo agressivo em termos de quantidade de coisa pendurada, né? Um trambolho ali que está na perna dele cheio de marcador, mas já tem algumas versões melhores do que esses clusters, que permitem aí uma identificação melhor em relação ou uma aderência melhor, né, do movimento da pele com o movimento do segmento. Não necessariamente do movimento do segmento com o movimento da estrutura óssea, né, que é algo que lá no início a gente comentou. Se o fêmur dele está fazendo o mesmo movimento que a coxa, possivelmente não. Possivelmente tem um movimento da superfície da pele e do músculo que está em cima do osso, né, que é mais evidente do que o movimento da coxa, em função de que o tecido mole vai vibrar mais, né? No momento que ele colocar o pé no chão e impactar na fase de contato no solo, né, esse tecido vai vibrar, né, numa frequência diferente do osso, porque ele é muito mais complacente, né? Então isso aí vai ser um fator que vai influenciar um pouco, tá? Aqui tem um exemplo aí, né, um laboratório com uma área grande, com as câmeras posicionadas lá nas laterais, né, permitindo aí, na realidade, já a construção de modelos. Aqui tem um modelo utilizando um modelo cilíndrico aí, né, que a gente também vai ver quando falar em segmentação, né, dividindo o corpo em tronco, pelve, coxa e perna aí, né? Então, resumindo esse segmento, o corpo em estruturas mais simples, né, que não necessariamente vão repercutir o que efetivamente está se observando em termos de movimento mesmo. Então, um modelo mais simplista, por exemplo, né, em que não necessariamente as características desse volume que está representando a coxa sejam associadas realmente ao que é um volume da coxa. Isso aí depois também a gente vai ver, quando a gente fizer essa relação na segmentação, nos tipos de modelos, né, em que a gente vai poder ver efetivamente o quanto a gente vai ter de aderência desse modelo com o que o sistema esquelético realmente está aplicando. Aqui a gente tem já esse sistema que é o da Clínica de Corrida de Calgary, né, que é um sistema interessante. Ele usa os clusters também, ele já tem uma banda elástica aqui com velcro, né, ele já tem os clusters para cada uma das estruturas. Então o que ele faz? Ele tem ali o cluster da pelve, né, ele tem os clusters olhados aqui posteriormente, né, com os 4 marcadores já, com a banda elástica e o velcro, aqui os 2 da coxa e os 2 da perna. E os marcadores aqui que a gente está observando, que são os marcadores de calibração, né? Então esses marcadores aqui, eles depois saem, o indivíduo não corre com eles, por exemplo, né? Esse sistema aqui é voltado para a análise de corrida, né, tridimensional da corrida. Então o indivíduo não corre com esses marcadores, eles só servem para dar a localização anatômica da articulação em relação ao cluster, né, e poder depois rastrear o cluster e saber onde é que estava a articulação durante o gesto. Então o sistema serve para isso, né. No pé está ali os marcadores, no tênis mesmo, não tem jeito, né, ou pelo menos o pessoal tem optado por utilizar os marcadores no calçado, né. Alguns desses marcadores saem posteriormente, mas a maioria fica, né? E esse rastreamento aqui é feito com o objetivo de permitir exatamente uma movimentação do indivíduo, teoricamente o mais natural possível numa condição de corrida em esteira rolante, por exemplo, né? Então o sistema já vai fazer o rastreamento, já vai calcular os ângulos. Esse sistema especificamente, ele é uma colaboração da Universidade de Calgary com a Vicon, né? Então a Vicon entra com o hardware e a Universidade de Calgary tem ali a parte do software que eles desenvolveram a fim de poder automatizar o cálculo de algumas variáveis de interesse. Então, desde o reconhecimento, rastreamento, reconstrução do movimento, determinação das coordenadas tridimensionais, cálculo dos ângulos e determinação dos ângulos relevantes para a corrida.
Então eles entram nessa linha com o objetivo já de calcular os ângulos de interesse. Então, por exemplo, vai calcular flexão e extensão de quadril? Até vai, mas não é o ponto principal para eles. Para eles, o que interessa vai ser rotação interna e externa de quadril, adução e abdução de quadril, inclinação de pelve, né, inversão e eversão de tornozelo. Então, essas vão ser as variáveis que o sistema vai dar prioridade na saída. Vai ser onde tiver o relatório no final, vai ser o ponto central ali, onde vai vir a maior parte da informação que o sistema vai jogar para fora em termos de variáveis para a clínica. Como esse sistema é utilizado no ambiente clínico e de pesquisa, né, mas um ambiente que tem um foco na parte clínica muito grande, né, então o sujeito chega lá, faz o teste, né, faz a avaliação, senta, toma um banho, fica lá na recepção, espera um pouquinho e daqui a pouco o relatório dele está na mão, né, já dizendo ali, a inclinação da pelve está maior ou menor, a adução do quadril está grande ou pequena, tem diferença da perna direita para a esquerda. Então toda essa abordagem aí vai ter esse objetivo de tentar dar uma informação o mais rápida possível. O que, se a gente for olhar para os sistemas lá do início da aula, é um avanço absurdo, né? Porque lá o cara tinha que vir com a canetinha e clicar em cada articulação. O sistema faz tudo automático, em questão de minutos o indivíduo tem um relatório ali com o que ele precisa prestar atenção. E esse é um ponto importante quando a gente pensa em tridimensional, que foi principalmente uma pergunta que o Leonardo fez, eu apontei alguma coisa nessa linha já. O sistema tridimensional vai dar muita medida, vai fazer muita medida e vai dar muita informação na saída. E aí nós, como pesquisadores, teremos que peneirar aquelas medidas e tirar delas o que nos interessa. O que realmente é relevante naquela porção para cada articulação, quadril, por exemplo, eu vou ter 6 graus de liberdade, né? Então eu tenho 3 planos de movimento por articulação. Então isso vai ser muita coisa em termos de medida para que eu consiga resumir. Né? E se eu pensar, eu tenho flexão e extensão, eu tenho amplitude de movimento, eu tenho máximos, mínimos, então tudo isso que são medidas que normalmente a gente acaba obtendo, né? Por articulação, por segmento é muita coisa, então a gente tem que também ter a condição de resumir isso. Na época o Ariel já tinha essa preocupação, né, que foi um dos pioneiros aí na análise do movimento, na parte de cinemetria, ele já tinha essa preocupação de tentar resumir, fazer esse software de integração, a fim de chegar com uma informação pronta. Na época a experiência dele foi grande na área do esporte, então o técnico esportivo ele precisa ter uma informação palpável e rápida, né? A grande dificuldade muitas vezes de trabalhar com esporte é essa, que a gente tem que dar o retorno para o técnico e para o atleta o mais rápido possível. Então a gente muitas vezes tem que medir algumas coisas e várias delas vão ficar fora do relatório final. Vão servir às vezes para a gente como pesquisa, mas para o relatório final tem que ser as informações mais objetivas, mastigadinhas possível. Porque se a gente ficar dando volta ali, o técnico e o atleta não vão entender o que a gente está querendo fazer, onde a gente está querendo chegar e se aquilo é relevante para o treinamento do atleta ou não, né? Que é o ponto principal. Né, conseguir, não só no esporte, na área clínica também. A pessoa vem fazer o exame, ela quer o resultado do exame. Tenho dor ou não tenho? O que eu preciso fazer para melhorar? Então esse é o ponto importante. Na pesquisa a gente muitas vezes vai ter tempo, a gente vai poder maturar aquela informação, trabalhar com ela sem pressa, né, poder desenvolver ali as ideias. Né? Mas mesmo assim, a gente às vezes vai ter muita informação e a gente vai ter que conseguir colocar essas informações na mesa e ver o que é realmente determinante. Os sistemas automatizados ajudam muito nisso, né? Em que eu consiga ter um volume de informação, né? De informações, ajudam entre aspas, né? Prejudicam no sentido de ter um volume de informações e eu ter que decidir. Ajudam porque eu tenho mais informação para poder escolher.
né? Eu consigo ter uma informação mais precisa, uma medida mais precisa e uma medida mais completa, né? Uma leitura mais completa do que aquela pessoa fez, né? Comparado com o sistema bidimensional. Isso vai ser a grande diferença, né? A precisão e a complexidade, não no sentido da dificuldade, mas no sentido da riqueza de informação, né? Então esse vai ser o grande salto que vai se fazer, né? A precisão, o mais importante deles, no sentido exatamente de que para alguns gestos esportivos não basta medir, ou não dá para medir num plano só, porque o sujeito se movimenta em vários planos, ele não tem o que fazer. Para alguns momentos a corrida daria para fazer bidimensional, né? Mesmo que com 2, 3 câmeras separadas, sem fazer a triangulação, daria um pouco de trabalho a mais, mas daria para fazer. Agora, a riqueza de informação cruzando as medidas feitas por várias câmeras é que é o grande divisor de águas. É ali que muitas vezes vai estar morando a tomada de decisão em relação, no caso do corredor, a usar um calçado de um tipo ou de outro, ou a fazer um treinamento de uma forma ou de outra. Então tudo isso vai estar acontecendo mais dependente dessa informação. O sistema que o professor Felipe vai estar disponibilizando aí para o trabalho nas aulas práticas de vocês, tanto agora essa semana quanto lá em novembro, no início de novembro, quando a gente estiver trabalhando, em conjunto vai ser o OptTrack, que é um sistema, depois até eu vou, quando a gente falar em sistemas, mas eu vou voltar um pouco nele, mas ele é um sistema recente, aí, considerado sistema de baixo custo, né? Hoje em dia, com a nossa situação cambial, nada é baixo custo, mas ele ainda é considerado um sistema de custo mais reduzido, né? Que tem uma origem aí na área de animação, né? Então o pessoal que fundou a Natural Point, eles têm uma origem na área de rastreamento de movimento para animação, né? Para filmes comerciais, aí, Hollywood, coisa do tipo, né? Eles têm os módulos que permitem efetivamente fazer o rastreamento de objetos, que é o que está sendo ilustrado ali. Tem alguma coisa com os marcadores, não sei se é um aviãozinho ali, alguma coisa com marcadores que o sistema vai rastrear, certo? Então ele vai fazer o mesmo papel que outros sistemas mais famosos aí fazem, de identificar as coordenadas bidimensionais por câmera, cruzar as informações para fazer a reconstrução desse movimento do ponto de vista tridimensional. Então, triangular as informações de todas essas câmeras e permitir ali algumas informações tridimensionais serem obtidas, né? Então, que se consiga chegar nesse ponto, né? Uma perspectiva, talvez alguns de vocês já tenham trabalhado, tenham tido alguma vivência, né? São os sistemas que independem de câmeras. A gente vai brincar um pouquinho com algumas coisas de acelerometria, que não é nem a ponta do iceberg do que esses sistemas estão fazendo, mas que tem um princípio parecido, né? Que são sistemas baseados em centrais inerciais, na realidade, né? Então, são sistemas que não usam câmeras. Então, eles não, o princípio muda. Ao invés de eu ter uma câmera que ela enxerga um marcador de referência no plano bidimensional, eu tenho um sensor que está na pele do sujeito, ali, no caso uma caixinha que está num bracelete, no punho do sujeito, por exemplo, que vai estar percebendo as oscilações decorrentes da aceleração que o corpo está embutindo, né, e as mudanças de posição, os giros e mudanças de posição espacial que o corpo está aplicando naquele sensor. Então, no caso, se eu tiver aquele sensor ali no punho do sujeito, aquele sensor ali vai ter uma medida de aceleração tridimensional, né, vertical, médio lateral, anteroposterior, por exemplo, né, e um sensor de inclinação, um inclinômetro e um acelerômetro dentro de um mesmo equipamento, né, por isso que ele é uma central inercial, ele tem ele percebe a característica inercial do equipamento, né, e ele vai estar combinando a informação dele com o vizinho, né, com o outro vizinho e com todos os outros dentro de uma central que manda sem fio para um sistema, para um software aí, que esse software vai integrar as informações tridimensionais de cada um desses sensores,
né? E o software é que vai fazer o cruzamento das informações. O princípio, em alguma coisa, se assemelha com as câmeras, né? Cada câmera pega o 2D, joga para o computador e o computador reconstrói essa informação tridimensional usando cálculos, equações matemáticas. Esse sistema pega cada informação 3D, né, de aceleração e inclinação, joga para o computador e o computador combina essas informações de cada sensor para compor a disposição espacial dos segmentos. Então, pega a referência local daquele sensor, joga para o sistema para descobrir aonde está aquele sensor no ponto de vista global e depois devolve para o sistema local para ver, bom, então local o braço está inclinado assim, assado, né, eu tenho uma flexão de cotovelo de X ou de Y. Né? Então esses sistemas são interessantes por uma razão bem simples, eu não preciso de câmeras, né, e aí eu não caio, ou eu não tenho mais que me preocupar com marcadores, o marcador está ocluído, não está, a câmera está vendo o marcador, não está, caiu o marcador, não caiu, eu vou filmar na rua, tem muita luz, tem pouca luz, choveu, tem que botar um guarda-chuva na câmera, não. Acaba essa preocupação. Né? O complicador é que o sujeito tem que colocar toda aquela parafernália de fio ali, né? As caixinhas penduradas com os fios, tudo. Então isso passa a ser um aspecto mais complicador. Eu vi alguns vídeos da Xsense, que é uma das primeiras empresas, não é a única, mas é uma das primeiras a trabalhar com esse sistema de central inercial, e eles mostram ali uma aplicação que é o divisor de águas, né? Um indivíduo sentado num bote de barco de canoagem, né? Remando lá numa pista, daqui a pouco, de canoagem, uma lagoa, por exemplo. Algo que seria totalmente inviável com câmeras, em função da capacidade refletiva da água e de que o indivíduo poderia molhar os marcadores, não tem como fazer. Impossível, muito complicado fazer com câmeras. Né? Com esse sistema já é bem mais viável. Né? Então ele permite que eu leve a medição de movimento para fora do laboratório, para um ambiente onde eu não preciso mais me preocupar com luminosidade, com uma série de coisas. Né? Então ele passa a ser um dos grandes estágios de evolução dos sistemas de não de cinemetria, né? Mas de análise de movimento. Por isso a própria nomenclatura da cinemetria tem uma tendência forte a mudar aí, em função de que a análise de movimento é o que vai dar vai independer da filmagem, independer da presença de câmeras com esses sistemas, né? Obviamente, eu também tinha comentado a questão de que uma das evoluções seria a questão dos sistemas que usam câmeras ainda, né? Aqui a gente já tem, né, fazendo voltando ali, não perdendo o link, né? Aqui a gente já tem aquele mesmo sistema já totalmente sem fio, né? Então a gente tem ali um velcro, né? Uma banda de elástica, o sistema está acoplado nela, né? E não tem um fio mais comunicando com o sensor de baixo, como tinha a imagem anterior. Já é um sistema em que cada unidade é sem fio e essas unidades se comunicam direto com o computador. Então já eliminou o fio e fica só o uso dessas bandas elásticas aqui. Tá? Mas eu estava comentando a questão das câmeras, né? Então a câmera ainda vai perdurar, mas numa proposta sem os marcadores, né? Que é o sistema aonde o indivíduo tenha o formato do corpo dele reconhecido sem a necessidade de adesão de marcadores, mas esse sistema vai estar ainda apoiado no ambiente laboratorial. Né? Algumas empresas estão trabalhando já nessa linha do ponto de vista comercial, ele é uma proposta que vem sendo desenvolvida na área de pesquisa já há algum tempo e que vem desenvolvendo nessa linha dos algoritmos de análise de imagem. O pessoal que trabalha com análise de imagem vem desenvolvendo isso já há algum tempo, né? Mas do ponto de vista comercial ainda tem uma empresa que acaba tendo uma proposta em função de as empresas acabam tendo uma proposta em função de tentar oferecer um sistema comercial
para poder ganhar esse espaço em relação a essa questão da análise de movimento sem depender dos marcadores, né? Obviamente vão ser as duas saídas, né? As duas saídas daqui para frente, se a gente pensar em evolução dos sistemas, vão ser esse sistema sem os marcadores, né? Com câmeras no laboratório, e um sistema com centrais inerciais, ainda em laboratório, tranquilamente, mas provavelmente mais voltado para o ambiente externo. Então, se a gente for olhar a evolução da cinemetria, tem uma caminhada muito forte associada com as câmeras, é o que a gente vai trabalhar na prática, é o que a maior parte dos laboratórios vão contar, é o que o ambiente clínico vai ter de disponibilidade para uso, né? A gente tem uma popularização grande do uso de recursos de filmagem hoje em dia, com celular, com câmera filmadora, com GoPro, com um monte de recursos aí, de implementos que filmam, né? Todos esses recursos vão permitir que muitas pessoas filmem e que tentem traçar conclusões aí dessas filmagens de diferentes formas. E a presença de vários softwares aí, alguns gratuitos, vão permitir com que algumas análises mais quantitativas sejam feitas, né? Seja com medição de ângulos de forma em instantes mais pontuais do vídeo, como o Kinovia vai fazer, o próprio ImageJ vai permitir fazer, seja com rastreamento, como a gente vai trabalhar com o Skill Spector também, gratuito, vai permitir fazer. Então, filmando, é possível fazer análise cinemática, né? É possível quantificar algumas coisas. Então a câmera ainda vai estar muito presente, mesmo com essa evolução, a gente ainda vai ter que trabalhar muito nesse princípio do uso das câmeras, né, que depois vocês vão ter na parte prática com o professor Felipe, exatamente porque vai ser algo que vai estar muito acessível e vai ser algo que vai estar associado com a questão de simplicidade, não de simplicidade, mas de praticidade e acesso, né, no fato de que cada um vai poder estar conectado aí a algum recurso ou algum equipamento que permita filmar e medir algumas coisas, certo? Então a gente vai estar trabalhando bastante um pouco em cima disso. Obviamente a gente vai ter que partir do princípio que mesmo usando câmeras mais simples, os conceitos são os mesmos, a proposta, o objetivo vai ser mais ou menos o mesmo do que usando múltiplas câmeras ou sistemas complexos. O objetivo sempre vai ser determinar as coordenadas x, y e talvez z, mas x e y daquela câmera, se eu tiver tridimensional, né, obter o z a partir da informação que está vindo das outras câmeras também, né? Então a evolução dos sistemas nunca vai fugir disso, a gente sempre vai ter que ir para o sistema global para tentar achar aquele objeto no espaço, seja ele uma pessoa, seja ele um aviãozinho ali, né, um drone que está voando. Então isso vai ser um ponto que vai ser o ponto de saída importante, né? E a informação que a gente quiser tirar do final é a nosso gosto, digamos. Feito, pessoal, então fechamos essa parte da tarde, né, histórica e evolução da análise de movimento, tentamos linkar um pouco dos princípios aí da cinemetria vistos de manhã com a forma com que esses princípios evoluíram, porque algumas direções que levou à evolução, né, a questão lá de desenvolver máquinas que pudessem simular capacidades de força da musculatura, então precisava saber características do sistema de movimento, né, a evolução dos sistemas do ponto de vista não do hardware assim mesmo, da conexão do que evoluiu, como, né, por que essas coisas evoluíram, né, e qual até uma certa perspectiva em relação a alguns avanços, né. Então uma pergunta aí do Vitor: qual o valor de equipamentos como esse sem fio? Olha, a última vez que eu cotei para fins de curiosidade até, não só de curiosidade, mas estava exatamente fazendo cotações para o laboratório onde eu trabalhava, na época, isso faz uns
3 anos talvez, o sistema custava $70.000, então era ainda um custo bastante elevado em relação a sistemas tridimensionais com câmeras. Os sistemas tridimensionais com câmeras não baixam muita coisa disso, eles caíram de preço, né? Houve uma queda, o OptiTrack mesmo é bastante mais barato do que isso, é bem mais em conta, mas os sistemas mais famosos, aí, digamos, ainda tem um custo muito elevado, né? Do ponto de vista clínico fica totalmente inviável. Assim, na maior parte dos laboratórios, muito difícil ter recurso de pesquisa que consiga cobrir o custo de um sistema desses completo, é mais complicado. Mas são sistemas que vão baratear à medida que tiver mais empresas. Já tem outras empresas trabalhando com sensores inerciais, não só a Xsense, né? Tem outras empresas que estão trabalhando, a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, né? E exatamente para tentar verificar o que se agrega de informação com outros sistemas que esse não dá. Então tem outros sistemas que dão informações que esse não vai dar, e qual a perspectiva aí na realidade, né, em relação a isso. Vamos ver se tem mais dúvidas aí, pessoal. Quem quiser também pode usar o microfone, não tem problema, tá? Se quiser poupar os dedos aí, pode. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Qual dos sistemas é o melhor para análise de cinemática? O Robson está perguntando. Olha, Robson, o que eu vou te dizer? Qual dos sistemas é o melhor? Eu lembro de ter visto alguns artigos, um artigo especificamente há uns anos atrás. Não, uns anos atrás não muito tempo aí, mas um artigo já não tão novo, em que se faz a comparação de alguns sistemas, né? O próprio OptiTrack há não muito tempo teve um artigo, digamos assim, entre aspas, validando ele comparado com um sistema, se não me engano, o Cervical ou Motion Analysis, né? Que são os 3 sistemas mais conhecidos. É o sistema da Vicon, né? Que é talvez o mais tradicional, o Motion Analysis, que também é um sistema americano bastante tradicional, e o Qualisys, que também é um sistema europeu aí, bastante conhecido. Tem outros sistemas, né, que também têm sido utilizados. É difícil falar no melhor sistema, porque todos eles fazem basicamente a mesma coisa, todos eles têm basicamente a mesma tecnologia hoje em dia, né, o princípio muito parecido. Alguns têm algumas vantagens assim em relação aos outros, do ponto de vista de interface com outros programas. Então, por exemplo, o Motion Analysis vai ter uma interface com sistemas de modelamento mais direta. O Vicon já tem alguma interface, o Qualisys ainda não tem. O Qualisys tem câmeras que elas se propõem a funcionar melhor no ambiente externo do que os outros sistemas, né? O Qualisys tem, por exemplo, câmeras capacitadas para filmagem subaquática, que outros sistemas não têm, né? Então, isso passa a ser um diferencial, né, do ponto de vista de proposta. Por exemplo, eu quero filmar dentro d'água, eu só tenho o Qualisys, teoricamente, que tem alguma tecnologia para isso, né? Se eu quero filmar outdoor, o Qualisys tem alguma vantagem. Em laboratório, normalmente o Motion Analysis e o Vicon são sistemas que têm um custo-benefício melhor, não são tão caros, mas também vão diferenciar muito pouco entre eles, né? O Motion Analysis tem interfaces para outros programas de análise de dados, talvez um pouco mais automatizadas, mas são pequenas diferenças e normalmente o custo vai ser o grande divisor de águas entre eles. Difícil assim dizer qual que é melhor, qual que é pior. E esses sistemas mais novos vão se estabelecer aos poucos, aí, à medida que os usuários sintam que são sistemas amigáveis, confiáveis, né, que não são equipamentos que quebram toda hora, né, que tenham peças de reposição com custo razoável. Então isso também é um ponto importante aí,
que pesa em termos de dizer qual é o melhor, né? Qual é o mais fidedigno. É difícil, todos são muito parecidos aí hoje em dia, desses 3 principais, todos são muito parecidos, e alguns novos aí que estão surgindo que têm trazido algum benefício em relação a custo ou mesmo em relação a até forçar um pouco a concorrência desses sistemas mais caros a reduzir um pouco o preço ou a formatar sistemas com custo menor, né, mais simples, né. Outras dúvidas aí, pessoal? Sem problemas. Então tá, pessoal. Bom, vou esperar o Leonardo digitar ali.